Primeiro versículo, Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é a palavra Senhor. A palavra Senhor, aí no hebraico, é a palavra Iavé. A gente chama de Iavé. Lá seria algo como Yahweh. Yahweh. A gente chama Iavé ou Jeová. Certo? E aí eu faço uma pergunta: quem é o Senhor desse salmo? Quem é o Senhor? É importante a gente entender quem é o Senhor desse salmo, porque o nosso Deus, ele é trino: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas esse salmo, eu percebi, e muitos concordam, que esse salmo fala de Jesus. O pastor desse salmo é o próprio Jesus. Mas como assim? O salmo está lá no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha, o verbo não tinha se tornado carne ainda, mas a Bíblia aponta para Jesus. No Velho Testamento está olhando para Jesus. E os salmos, existem muitos salmos que chamam de salmos messiânicos. Sabe o que é salmo messiânico? É salmo que fala de Jesus. Como é que eu entendo que o Salmo 23 fala de Jesus? Porque dentro do contexto, ele está numa área dos salmos que o personagem principal é Jesus. Quer ver? Volta aí um capítulo, capítulo 22. A gente vai ler só um versículo ou dois desse capítulo 22. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 22. Salmo. Capítulo 22. Começa assim, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi que disse isso? Jesus na cruz. Então esse salmo do capítulo 22, ele é um salmo messiânico. Jesus citou esse salmo. Se você for lá para o versículo 16, olha o que diz. Pois me rodeiam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha roupa. Isso está falando de quem? Jesus. Então o Salmo 22 fala de Jesus. Vamos pular o 23, vamos para o 24. Salmo 24. Olha o que diz esse salmo. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Sabe o que é que diz lá em João, no Evangelho de João? Que todas as coisas foram criadas por Jesus. Tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas para ele. Quem é o criador de todas as coisas? Jesus. E esse Salmo 24 está falando de quem? De Jesus. Olha aqui no versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Está falando de quem? De Jesus. Eu acho bem legal porque no Salmo 22 está falando de Jesus morrendo na cruz. Ele está sendo mostrado como alguém que está morrendo. Parece uma derrota, mas a gente sabe que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E no Salmo 24 ele fala de Jesus vitorioso após a ressurreição. Rei da glória, levantai, ó portas, para que entre o Rei. Esse é o nosso Senhor. Então, o Salmo 22 fala de Jesus, o Salmo 24 fala de Jesus, o Salmo 23 fala de quem? De Jesus. E para a gente completar essa análise dessa palavra Senhor, é só a gente olhar para Jesus. A gente lê esse texto todos os domingos aqui. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, o que é que ele diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O próprio Jesus, eu tenho certeza absoluta que ele lembrou desse salmo. Jesus está dizendo, ó pessoal, o pastor do Salmo 23, que Davi cantou, sou eu. Eu sou um pastor. A gente viu com o Fabienne no domingo passado, ela mostrou o que o texto de João 10 fala. Fala de vida de abundância, fala de pastagens, fala de prosperidade, fala de um pastor que cuida das ovelhas e que não abandona as ovelhas. Eu não vou ler esse texto, nós já lemos, fica a tarefa para casa, mas João 10, a partir do versículo 10. Ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida em abundância.
Como é que você não lembra do Salmo 23? Ele fala que o lobo vê, o mercenário vê o lobo vir arrebatar as ovelhas e ele foge. Mas Jesus não. Jesus, o bom pastor, ele nunca abandona as suas ovelhas. Amém? A gente está adquirindo consciência de abundância. Certo? Jesus é o pastor. Aí eu pergunto, se Jesus já tem um pastor, por que você está tendo falta de alguma coisa? Se nós confiamos em Jesus, Rani, a gente não fica aperreado diante da falta. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso pastor. Será que ele não vai suprir? Eu fico imaginando Jesus quando vê um crente que se diz crente, chorando por causa de circunstância. Eu acho que Jesus se sente desconsiderado, desrespeitado. Sabe aquela situação onde você diz, rapaz, eu estou aqui, você não confia em mim? Você não tem qualquer pastor, o teu pastor é o próprio Deus, o Deus Filho, Jesus. Ele deu a vida por mim e por você.